Seja bem-vindo ao Canatube. Hoje a gente está falando sobre planejamento sucessório no agronegócio da cana. Se você ainda não assistiu os nossos 2 últimos episódios, clica no link aqui em cima. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve. Primeiramente eu vou apresentar os meus convidados de hoje. A gente não trocou de roupa, mas a gente está gravando tudo hoje. Então, Eduardo Rosa, gerente sênior da área tributária da PwC. Fábio Alexandre Martins, sócio-diretor da Confidence Governança e Gestão, associado da Fundação Dom Cabral. Então, a gente está falando sobre planejamento sucessório, a importância dessas famílias de começar isso muito antes para que não existam nenhum imprevisto e também evitar os atritos familiares. Então, pensando em tudo isso, existe um processo burocrático ou isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila e informal? Burocrático sempre vai ter, né? Bastante burocrático, né? O Fábio tem bastante experiência na organização disso, mas eu vou iniciar dizendo por que isso é burocrático, né? Primeiro, não existe um modelo definido, né? Cada negócio, cada estrutura familiar está compactada de uma forma que precisa primeiro fazer uma avaliação de como isso está, quais são os temas que vão ser endereçados, né? E aí nós estamos falando de sucessão patrimonial, nós estamos falando de sucessão de gestão, em que nível de pessoa e abrangência isso vai se dar, né? E a partir dessas definições, começa a se estudar uma série de coisas, né? Como a nossa atividade está sendo explorada, como vamos nos reorganizar sob o ponto de vista societário, se vamos constituir novas empresas, já fazer uma distribuição de patrimônio, separar negócios. Então, são todos temas que começam a surgir, né, nessa esfera de reorganização e de sucessão, e os temas passam a ser estudados um a um, né? Então, a gente primeiro faz uma avaliação do negócio, né, tem uma leitura familiar de estratégia, de definições organizacional, né, e de comportamento familiares de cada um, qual a participação, para depois começar a endereçar os temas e aí seguir os passos burocráticos, né, que o Fábio conhece bem, de constituir isso da forma que está sendo definido, né? Eu acho que se a gente voltar um pouquinho para aquilo que a gente colocou lá no nosso primeiro módulo, né, depende muito do tamanho do empreendimento, né? Então você tem fases de acordo com o tamanho desses empreendimentos familiares, né, ou da empresa familiar. Mas de uma forma geral, a gente tem alguns elementos que são chave quando a gente fala em trabalhar o processo, né, sucessório, que está muito também alinhado com a questão da governança, né, que é um outro elemento que a gente sempre tem que debater muito também com essas famílias empresárias. Mas eu diria que as estruturas mínimas que a gente tem que pensar, quando eu vou trabalhar a sucessão, tem 3 elementos que são chave aí, né? Um elemento é o que a gente chama de estruturas. É aquilo que eu brinco, é quase que a gente consegue pegar, né? Então, o que é a questão da estrutura num processo sucessório? Se esse indivíduo, né, ele vai assumir uma posição na organização, na gestão, estrutura é onde é que ele vai sentar, qual é a posição dele na organização, no organograma, qual é o papel e a responsabilidade, quais são os entregáveis desse indivíduo. Então, é aquilo que a gente consegue enxergar, onde ele está posicionado, né, do ponto de vista de sucessão. O segundo elemento é o elemento da capacitação, né? Então, ele precisa ser capacitado. Então, quando a gente fala em burocratizar aí, eu diria que na capacitação, qual é o plano de desenvolvimento desse indivíduo? Precisa estar no papel, né? O burocratizar estaria nisso, né? Em planejar o desenvolvimento desse indivíduo. Como é que ele vai se capacitar? Negócio, né? Ele tem que conhecer o negócio, mas ele tem que conhecer ferramentas-chave, metodologia, conceitos de gestão importantes para que ele conduza o negócio e entregue resultado. Então, né, estrutura é o primeiro elemento, o segundo elemento é a capacitação. O terceiro elemento é o que a gente chama de formalização, para que esse modelo sucessório pare em pé, né? Você precisa formalizar algumas coisas fundamentais. Então, ter um bom protocolo familiar é importante, né, que são as regras que a família determinou para que esse processo sucessório funcione. Então, um protocolo familiar. Se eventualmente for um empreendimento de maior porte, essa empresa já esteja pensando em
o fundador sair da direção do dia a dia e ir para um conselho, por exemplo. Então tem que ter ali, talvez, a formatação de um acordo de sócios, se os filhos já receberam as cotas e já são sócios, um acordo de sócios, um regimento para funcionamento daquele conselho, né? Então isso a gente pode chamar de burocratização, mas são ferramentas essenciais para que o modelo sucessório pare em pé. E pegando um gancho, né, com o que o Fábio disse, né, o quão burocrático e por ser uma ferramenta, existem diversos elementos que precisam ser avaliados, como institutos jurídicos, de como vai ser feito isso, né? Porque pode ser uma sociedade anônima que tem regras específicas, né? Pode ser uma empresa limitada, ou pode estar na pessoa física. Então, existem desdobramentos contábeis, tributários, societários, e que pode impactar a carga tributária muito alta e desregular o negócio, a própria sucessão, né? E tem outros fatores que são importantes, porque muitas vezes, se a empresa é de grande porte, ela trabalha com financiamentos, tem propriedades em garantia, e para você fazer uma sucessão, você precisa endereçar isso no mercado, com bancos. Então, você precisa ter profissionais especializados na área jurídica, na área contábil, o consultor de negócio, a definição de como o business vai ser formatado, né? Essa questão do gestor, do conselho, de formatar, de preparar, além de preparar todo o aparato empresarial, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, constitui uma empresa, mas no outro dia como que ela vai rodar? A nota fiscal vai ser emitida, hoje está aqui na pessoa física, amanhã eu tenho uma empresa que eu tenho obrigações acessórias a cumprir, funcionários para transferir. Então, todo movimento é muito brusco. Mas, assim, em algum momento ele vai ser feito e precisa ser feito. O que a gente fala e recomenda é estude e estruture o quanto antes, né? Defina as coisas ainda, como o Fábio disse, na origem, antes que surjam os conflitos e os problemas, que depois, para remediar, acaba sendo mais difícil o processo, né? A gente, seguindo um pouquinho aqueles dados estatísticos que a gente já chegou a falar aqui, tem um outro dado estatístico que é relevante. Os empreendimentos, as organizações, quando chegam lá no seu 30º, 35º ano de vida, eles começam a se oferecer o risco novamente como se fosse lá no início da operação, né? Então você tem uma curva aí, nesses 30, 35 anos, que daqui a pouco você está no pico do risco. Se esses processos não forem trabalhados, né, o planejamento estruturado, essa parte mais burocrática não for estruturado, né, a transição das cotas, a constituição de uma holding familiar, por exemplo, esses elementos estão mais focados na gestão, ferramentas de gestão, planejamento estratégico. Se nesse ciclo desses 30 anos tudo isso deixar de ser feito, essa empresa começa a oferecer o risco novamente, né? E falando em 30 anos, quando você fala em transferência de geração, 30 anos não é nada, né? Por isso daquela estatística, que menos de 10% chega na terceira ou quarta geração, né? Então, esses elementos a gente tem que observar ao longo da vida do empreendimento, né? São os elementos que são o que a gente diz, é o que impulsiona isso, né? Às vezes as gerações futuras não têm interesse nem naquele tipo de negócio. Então, por isso que cada um faz a sua leitura, né? De como vai suceder aquele negócio, o negócio diferente da propriedade, né? E isso se conduzir de uma forma que dê sustentabilidade, continuidade no negócio. Então, esses são os elementos. É burocrático, não é rápido, né? Mas precisa ser definido passo a passo e depois ir construindo degrau a degrau como isso vai se dar para poder instrumentalizar de uma forma que dê continuidade sem riscos, né? Porque, como o Fábio disse, a questão de riscos, se você não faz de forma adequada, inclusive riscos tributários podem trazer contingências, gerar perdas de eficiência e levar o negócio para um caminho mais difícil de ser conduzido, né? Então, por isso que é muito bem, isso está bem estruturado. O Eduardo está colocando essa questão do tempo, acho que é bem relevante a gente alertar, né, quem está escutando a gente, né, essa questão do tempo, né? Estamos falando de várias coisas que estão relacionadas ao processo sucessório, né? Então, por isso que, mais uma vez, é importante que a gente pense isso com muita antecedência, porque hoje você leva, em média, 5 anos para ter um bom modelo sucessório, um bom modelo de governança que vai estar associado a esse modelo sucessório de pé e funcionando bem. Então, é um período em que essas organizações familiares têm que realmente sensibilizar e colocar no papel. E, além de colocar no papel, executar o que colocou no papel. Que acho que talvez seja
uma das questões mais complexas hoje, né? Colocar no papel deixou de ser uma coisa mais complicada, né? É o sair da reunião e fazer acontecer. Fazer a coisa virar realidade, né? Porque nós, o nosso papel de prestadores de serviço e consultoria, tudo, a gente tem um papel importante em ajudar a colocar isso no papel, mas talvez a nossa missão mais importante seja apoiar essas organizações a executar, essas famílias empresárias a executar aquilo que foi planejado. Que a gente tem uma experiência que se a gente só coloca no papel, isso vai para a gaveta, né? E aí, por isso que essas famílias acabam às vezes se perdendo, né, na execução. Então acho que a gente tem um papel relevante nisso também. Não basta mostrar o caminho, muitas vezes fala assim, olha, entra no caminho porque senão vai ficar pior depois. É isso aí. A gente percebe que é um processo que todo mundo vai ter que passar, então todo mundo vai ter que vamos passar. Planejar para poder passar da maneira menos árdua possível. É uma corrida de bastão, precisa estar treinado, senão não vai acontecer. Precisa estar preparado. Eu sempre digo o seguinte, se tem uma coisa que é certa, é esse tipo de mudança no empreendimento familiar. Então você tem que escolher entre tomar o remédio mais docinho, com gostinho de morango, ou o remédio mais amargo lá na frente. Então acho que o nosso papel é fazer com que essas famílias empresárias pensem sempre no momento de tomar o remédio mais docinho. Né? Principalmente porque quando ele se for muito tardio, ele já pode ter tido perdas realizadas nessa transição, né? Porque se você se prepara antes, estrutura antes, você tem alguns tipos de eficiência, e patrimonial, eu digo, né? Porque eficiência de operação, eficiência tributária, que vai te representar, inclusive, recursos lá na frente. Sim, então, a questão de contingências que podem ser... O timing disso é importante. Isso aí. Tem que estar atento. Vamos por... Então, é isso. Se planeje, não deixe para a última hora, para o processo ser um pouco menos traumático, né? E procure ajuda de especialistas para poder desenvolver esse trabalho, não só de colocar no papel, mas também de poder executar. Então, não perca nosso próximo bloco a respeito também de planejamento sucessório. Se você gostou do vídeo, dá um like, comente. Se você tiver dúvidas também, o e-mail dele está aqui embaixo, então fique à vontade, pode perguntar. E é isso, até semana que vem.